Vamos agora dar início à aplicação do método integral na solução de problemas de convecção natural externa, tal qual ilustrado na direita da tela, em que vemos uma parede plana vertical interagindo termicamente com um corpo de fluido inicialmente estático, com uma velocidade aproximadamente zero, e que tem uma temperatura T infinito, enquanto nós temos uma distribuição de temperatura ao longo da parede T0, não necessariamente uniforme. Esse T0, essas temperaturas, se forem maiores do que T infinito, nós temos então que um escoamento ascendente se formará e, portanto, nós teremos essa camada limite térmica indicada com uma espessura ΔT indicada na figura. Se por acaso a parede estiver resfriando o fluido, nós vamos ter um outro sentido de escoamento de cima para baixo e a camada limite se formará de acordo. Começando então pela aplicação do método integral no princípio de conservação da massa, que nós já vimos anteriormente, que é dado por du dx mais dv dy, se nós integrarmos então essa equação de 0 até infinito, integrarmos ao longo de y, né, nós vamos ter então que a integral de 0 a infinito de du dx ao longo de y, somado com a integral de 0 a infinito de dv dy tem que ser igual a zero. Nesse primeiro aqui, nós temos que os limites de integração não dependem de x, portanto, a derivada em relação a x pode sair da integral, de maneira então que podemos escrever que d dx da integral de 0 a infinito de u dy somado com, aqui cabe um adendo, né? Nós podemos fazer a integração de 0 até o infinito, porque o u tende a zero fora da borda da camada limite, né? Bastante distante da parede, o u deve tender a zero em algum ponto, não é? Portanto, nós temos que essa integral aqui ela é definida, ela tem um valor bem definido, tem um limite bem definido quando fazemos o limite superior dessa integração tender a infinito. Por sua vez, essa segunda integral aqui pode ser avaliada usando o teorema fundamental do cálculo, de forma que nós teremos o v com y tendendo a infinito, menos o v com y igual a zero, ou seja, o v na parede. Pela condição de contorno de parede impermeável, nós temos que essa componente perpendicular à parede sólida, a componente perpendicular do vetor velocidade, ela será nula na parede e, portanto, nós temos que esse último termo do lado esquerdo da equação é zero. O que nos permite, então, chegar à conclusão de que o v, quando y tende a infinito, ele tende a ser menos d dx da integral de 0 a infinito de u dy. Procedendo então de maneira semelhante com o princípio de conservação da quantidade de movimento linear na direção x, já utilizando a forma conservativa que pode ser obtida com a ajuda da equação da continuidade do princípio de conservação da massa, né? Ou seja, integrando todos esses termos de 0 a infinito, ao longo de y, nós obtemos que o primeiro termo vai ficar integral de 0 a infinito da derivada de u ao quadrado em relação a x, integrado ao longo de y. O segundo termo, por sua vez, segundo termo inercial, né, vai ficar integral de 0 a infinito da derivada de u vezes v em relação a y dy. Já o termo viscoso vai ficar ni vezes a integral de 0 a infinito da derivada segunda de u em relação a y dy, e o termo associado com o empuxo vai ficar como sendo g vezes beta vezes a integral de 0 a infinito de t menos t infinito dy.
Integral essa que pode ser feita uma vez que fora da camada limite nós temos que a temperatura tende a ter infinito e, portanto, o integrando tende a zerar, o que faz com que essa integral aqui só seja diferente de zero em regiões próximas da camada limite térmica. Agora vamos abrir um pouco essas expressões, começando pelo primeiro termo. Primeiro termo é esse, que pode ser simplificado, pode ser colocado numa forma mais conveniente. Se nós reconhecermos que os limites de integração não dependem de x, que nos permite escrever que d dx da integral de 0 a infinito de u ao quadrado dy, novamente, o u e, portanto, o u também elevado ao quadrado, bem longe da camada limite. Você tem um fluido estático, né? Então o U tende a zero, né? Bem longe da parede, portanto essa integral é bem definida, tem um limite bem definido e, portanto, podemos escrevê-la dessa forma, né? Já o segundo termo inercial, nós temos que ele pode-se lidar com ele através do teorema fundamental do cálculo, e o resultado que teremos é U vezes V quando y tende a infinito, menos U vezes V avaliado na parede, ou seja, em y igual a zero, que terá que ser igual a ni vezes. Essa integral aqui também pode ser avaliada utilizando o teorema fundamental do cálculo, resultando em derivada de U em relação a y, avaliada quando y tende a infinito, menos ni vezes a derivada de U em relação a y, avaliada na parede, somado com a g vezes beta, né? Vezes a integral de 0 a infinito de t menos t infinito, dy. Aqui nós podemos proceder com algumas simplificações, né? Nós temos que quando y tende a infinito, o u tende a zero, portanto esse termo aqui é nulo. O mesmo pode ser dito desse termo envolvendo as velocidades avaliadas na parede. Ambas são zero na parede pela condição de não deslizamento e condição de parede impermeável. Portanto, esse termo também é nulo. E nós temos que quando y tende ao infinito, nós tendemos a um escoamento uniforme. E uniforme nulo, na realidade, né? E, portanto, essa derivada, quando y também tende ao infinito, essa derivada também tende a zero. O que nos permite, então, chegar à conclusão de que o princípio de conservação da quantidade de movimento linear na direção x, na sua forma integral, pode ser escrita para convecção natural externa como d dx da integral de 0 a infinito de u ao quadrado dy, que tem que ser igual a menos ni vezes a derivada de u em relação a y, avaliada na parede, somado com g vezes beta. Aqui vamos fazer uma multiplicação por t0 menos t infinito. O porquê vai ficar mais claro em outra oportunidade, mas enfim, apenas procedendo dessa maneira aqui, t0 menos t infinito, integral de 0 a infinito, de t menos t infinito, dividido por t0 menos t infinito, integrado ao longo de y. Portanto, essa equação integral associada com o princípio de conservação da quantidade de movimento linear na direção x. Voltando nossas atenções agora para o princípio de conservação da energia, para a equação da energia tal qual escrevemos anteriormente, né? Só que nesse caso aqui escrevemos ela na forma conservativa, novamente utilizando o princípio de conservação da massa, a equação da continuidade, para obter essa forma aqui, né, da equação da energia. E mais uma vez iremos integrar de 0 a infinito ao longo da direção perpendicular à parede vertical, né? Ao fazer isso, então, começando pelo primeiro termo convectivo, nós vamos ter que a integral de 0 a infinito da derivada de u vezes t em relação a x, integrada ao longo de y, somado com a integral de 0 a infinito
da derivada de v vezes t em relação a y dy tem que ser igual a alfa, difusividade térmica, multiplicada pela integral de 0 a infinito da derivada segunda da temperatura em relação a y integrada ao longo de y. Esse primeiro termo convectivo aqui nós podemos rearranjá-lo ao reconhecer que a derivada ao longo de x não vai afetar os limites de integração, portanto podemos tirar ela para fora da integração, de maneira a obter d dx da integral de 0 a infinito de u vezes t dy, que novamente é uma integral que tem um limite bem definido, uma vez que o u vai para zero, bem distante, né, da parede vertical. O segundo termo convectivo, por sua vez, pode ser avaliado utilizando o teorema fundamental do cálculo da seguinte forma: v vezes t, quando y tende a infinito, menos v vezes t, quando y é igual a zero, que por sua vez tem que ser igual a alfa vezes a integral de 0 a infinito da derivada segunda da temperatura em relação a y, que também pode ser avaliado utilizando o teorema fundamental do cálculo, né? Então vamos ficar com a derivada de t em relação a y, avaliada quando y tende a infinito, menos alfa vezes a derivada da temperatura em relação a y, com y na parede e y igual a zero. Nós temos aqui que na parede, a condição de parede impermeável diz que o V vai ser igual a zero e y igual a zero. Portanto, esse termo aqui tende a zero. O mesmo podemos dizer da derivada da temperatura em relação a y, com y tendendo a infinito. Nós tendemos, em uma posição suficientemente afastada da parede vertical, nós tendemos a ter um fluido isotérmico, pelo menos ao longo de y, o que nos permite, então, dizer que essa derivada da temperatura em relação a y, com y tendendo a infinito, é nula também. Por sua vez, esse termo aqui, v vezes t, com y tendendo a infinito, pode ser avaliado da seguinte forma: a temperatura com y suficientemente afastado da parede vertical vai ser T infinito, a temperatura daquele corpo de fluido estático, né? Vezes V quando y tende a infinito. Sendo que esse V quando y tende a infinito, nós já obtivemos a partir do princípio de conservação da massa, né? Então, substituindo aquela relação, nós podemos então obter que menos t infinito, substituindo e destacando na realidade essa relação, menos t infinito vezes a derivada ao longo de x da integral de 0 a infinito de u dy, que nada mais é do que o v com y tendendo a infinito, ele será igual, por sua vez, a menos a derivada ao longo de x de t infinito vezes a integral de 0 a infinito de u dy, somado com a derivada de t infinito em relação a x, né, vezes a integral de 0 a infinito de u dy. Aqui foi utilizada a regra do produto de derivadas, né? Então, substituindo esse resultado aqui na equação, nós obtemos finalmente a forma integral da equação da energia como sendo d dx da integral de 0 a infinito de u vezes t menos t infinito integrado ao longo de y, somado com dt infinito dx, que de maneira geral o t infinito pode variar com x, por exemplo, numa condição em que temos o fluido estático estratificado, vezes a integral de 0 a infinito de u dy, que por sua vez terá que ser igual a menos alfa vezes a derivada da temperatura em relação a y, avaliada em y igual a zero.
Não há nenhum problema em se trabalhar com essa forma integral da equação da energia que acabamos de obter e que é repetida aqui nessa tela. No entanto, ela é pouco conveniente para algumas situações físicas, como por exemplo, quando o T infinito varia ao longo da direção vertical, o que nós temos, por exemplo, quando temos um campo de temperaturas estratificado no fluido estático suficientemente afastado da parede vertical, ou então quando a temperatura da própria parede, o T0, varia ao longo da direção vertical x. Portanto, para colocar essa equação, essa forma integral da equação da energia, em termos mais convenientes para abarcar essas situações, nós temos que retrabalhar esse primeiro termo aqui, o d dx, da integral de 0 a infinito, de u vezes t menos t infinito. Repetindo então esse termo, nós temos que ele é d dx, da integral de 0 a infinito, de u vezes t menos t infinito integrado ao longo de y, que pode ser escrito de maneira equivalente como d dx de t0 menos t infinito vezes a integral de 0 a infinito de u vezes t menos t infinito dividido por t0 menos t infinito dy. Aplicando então a regra do produto de derivadas, nós podemos então reescrever de maneira equivalente esse termo como sendo t0 menos t infinito vezes a derivada ao longo de x da integral de 0 a infinito de u vezes t menos t infinito dividido por t0 menos t infinito dy somado com a derivada de t0 menos t infinito ao longo de x vezes a integral de 0 a infinito de u vezes t menos t infinito dividido por t0 menos t infinito integrado ao longo de y. Nós podemos agora, então, substituir esse resultado naquela forma integral da equação da energia que havíamos obtido anteriormente e dividir todos os termos que aparecem nessa equação após a substituição desse resultado por t0 menos t infinito, o que nos permite obter, então, a seguinte forma integral da equação da energia, uma forma alternativa àquela mostrada em preto no topo da tela, que nos diz que d dx da integral de 0 a infinito de u vezes t menos t infinito dividido por t0 menos t infinito dy somado com t0 menos t infinito no denominador, 1 no numerador, vezes a derivada de t0 menos t infinito ao longo de x, multiplicado, por sua vez, pela integral de 0 a infinito de u vezes t menos t infinito dividido por t0 menos t infinito dy somado, por sua vez, com t0 menos t infinito no denominador, 1 no numerador, multiplicado por derivada de t infinito em relação a x, vezes a integral de 0 a infinito de u dy, que tem que ser igual, por sua vez, a menos alfa vezes a derivada ao longo de y de t menos t infinito sobre t0 menos t infinito. Isso avaliado na parede em y igual a zero. E essa forma integral, apesar de ser um pouco maior, mais conveniente para quando temos essa situação mais geral, em que o t0 e o t infinito podem variar ao longo da direção vertical x.